Primeiramente, vamos entender o que é o LEL, Lower Explosive Limit, ou limite inferior de explosividade. Bom, trata-se da concentração mínima de um gás ou vapor combustível no ar que entra em ignição caso exista uma fonte de ignição presente. A faixa de medição é de 0 a 100% do limite inferior de explosividade. É uma leitura genérica, sem especificar o gás que está gerando o risco. Pode ser GLP, metano, vapor de gasolina, entre outros gases combustíveis. Uma dúvida muito comum entre usuários de detectores de gases é com relação ao 0 a 100% de Léo. Bom, conforme a imagem poderemos verificar que é aplicado antes do range de flamabilidade, onde o ambiente está composto de pouco gás e muito ar. Após o 100% de Léo é quando entramos no range de flamabilidade. Logo após o range de flamabilidade, teremos o WEL ou LSI, onde dispomos de muito gás e pouco ar. Destacamos que os alarmes dos detectores de gases estão bem abaixo do 100% de Léo, sendo o primeiro alarme em 10% de Léo e o segundo alarme normalmente em 20% de Léo. Após entendermos onde enquadramos o range de 0 a 100% de Léo do detector de gases, é muito importante saber relacionar o percentual de Léo ou LIE com o percentual de volume de gás combustível, já que cada substância inflamável possui um LIE, um limite inferior de explosividade. Por exemplo, um gás-alvo CH4 metano tem 5% de volume o seu 100% de LIE. Já um gás propano tem 2,1% de volume o seu percentual de LIE. Importante saber, se a referência do sensor estiver para o gás metano com 100% de LE em 5% de volume e encontrarmos com uma atmosfera rica em propano com seu 100% de LE em 2,1% de volume, precisaremos tomar muito cuidado, já que a leitura apresentada de 50% de Léo no equipamento, na verdade representa 119% de Léo para este gás propano, ao corrigirmos a referência correta do gás. Ou seja, 5% de volume divididos por 2,1% de volume, teremos um fator de correção de 2,38. Como calcular o LE correto quando na atmosfera possuir mais de um gás inflamável? Bom, a dica é a aplicação da lei de Le Chatelier, que é muito aplicado quando na atmosfera se encontrar a presença de mais de um gás inflamável, ou seja, uma atmosfera inflamável mista. Abaixo indicamos a fórmula para calcular o LE correto e a aplicação dessa fórmula, considerando 60% de hexano, 20% de propano e 20% de butano em um ambiente, onde a aplicação da fórmula dará um resultado de LE de 1,37% de volume. Quais são as tecnologias disponíveis para os sensores de Léo? Bom, nós temos duas, os sensores catalíticos e os sensores infravermelhos. Vamos à definição de cada um deles. Primeiro, os sensores catalíticos. Quando um gás combustível se combina ao ar sobre a superfície do elemento catalítico quente, ocorre a combustão e o calor desenvolvido aumenta a temperatura da pérola. Já a tecnologia infravermelho tem como característica bandas de absorção na região do infravermelho do espectro eletromagnético da luz e do princípio da absorção no infravermelho. Qual é a melhor? Vai depender muito da aplicação e do local onde você vai utilizar. Após verificarmos as duas opções de tecnologia catalítica ou infravermelho para sensores de Léo, seguem algumas dicas de aplicações desses sensores de Léo, pontos a favor e contra, dependendo da tecnologia aplicada. Bom, reforçamos que o sensor de Léo é projetado apenas para detectar de 0 a 100% de Léo da concentração dos gases inflamáveis. A leitura demonstrada quando submetido acima de 100% de Léo é de OL over limit ou de OR over range. Sensores catalíticos são bem mais baratos do que sensores infravermelhos, mas se forem utilizados em aplicações onde você tem menos de 10% de oxigênio, o sensor catalítico não irá ler apropriadamente, recomendando-se assim sempre utilizar detector acompanhado de um sensor de O2 integrado quando estiver utilizando o detector com sensores de Léo catalítico. Os sensores catalíticos podem ser danificados se expostos por muito tempo a concentrações superiores a 100% de Léo. Já os sensores infravermelhos são recomendados em aplicações onde se faz necessário inertizar o ambiente, ou seja, leituras com menos de 10% de volume de oxigênio e grande concentração de gases combustíveis. Mas os sensores de infravermelhos são mais caros do que os sensores catalíticos e podem danificar mais rápidos em ambientes que têm bastante particulado ou umidade.